Hoje vamos falar das células, uma verdadeira fábrica microscópica que realiza todas as funções essenciais à vida. Sua estrutura básica, formada por membrana plasmática, envolve a célula e controla o que entra e sai. O citoplasma, um gel onde ficam as organelas, responsável por diversas funções. E o núcleo, nas células eucariontes, contém o DNA, o manual de instruções das células. As organelas principais, nós temos a mitocôndria, ribossomos, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lissossomos e cloробlastos. Já os tipos de células, nós temos a procariontes, sem núcleo definido, como bactérias, e eucariontes, com núcleos e organelas membranosas, como as células dos animais e vegetais. Entendendo um pouco mais da membrana plasmática, ela é uma estrutura que delimita todas as células, separando o meio intracelular, o citoplasma, do meio extracelular. Ela atua como uma barreira seletiva, controlando o que entra e sai das células, e desempenha função crucial na manutenção da integridade celular e na comunicação com o ambiente. Composta por bicamada lipídica, estrutura básica das membranas celulares, e de organelas compostas por duas camadas de moléculas lipídicas, fosfolipídicos, com proteínas e carboidratos incorporados, situados a um ponto geográfico hidrofóbico que repele a água. Já o citoplasma contém organelas e estruturas responsáveis pelas diversas funções celulares, situadas geograficamente entre a membrana e o núcleo, onde ocorrem diversas reações químicas e se encontram as organelas. O núcleo, responsável por controlar as diversas células e conter o importante e brilhante material genético, o DNA, ácido desoxirribonucleico, que possui destaque por armazenar a informação genética de grande maioria dos seres vivos, formada por nucleóides, e forma frequentemente uma dupla hélice, duas fitas de nucleóides enroladas uma à outra, como uma escada em espiral. As laterais dessa estrutura em espiral são formadas por açúcar, desoxirribose e grupos fosfato. Já os degraus são pares de bases nitrogenadas, adenina, que se liga com timina, citosina, que se liga com guanina. Essas ligações são feitas por pontes de hidrogênio, que mantêm a estrutura estável e permitem que o DNA se abra para replicação, cientificamente inexplicável, pois assim o DNA se replica com precisão. Isso é essencial para a divisão celular. Protege a informação genética e facilita a leitura e transcrição dos genes. Olha só, pessoal, esse detalhe é muito importante. A forma helicoidal compacta ao DNA, que pode ter até 2 metros de comprimento. Cara, do núcleo microscópio da célula. E geralmente o núcleo da célula tem de 5 a 10 micrômetros de diâmetro nas células eucarióticas, o que a torna ainda assim
a maior organela. Podemos tentar comparar com o fio de cabelo humano, que tem cerca de 70 micrômetros. Curiosidades a mais sobre o tamanho do núcleo. O tamanho pode variar conforme o tipo de célula e sua atividade metabólica. Em células musculares, por exemplo, há vários núcleos multinucleadas, se é que podemos dizer assim, enquanto as hemácias humanas não têm núcleo. O núcleo ocupa, em média, cerca de 8% do volume total da célula. E o DNA fica guardadinho ali dentro. E fica difícil falar de dupla hélice e não lembrar do James Watson. Quem foi James Watson? Nascido em 1928 nos Estados Unidos, se formou em biologia molecular e ficou fascinado pela genética após ler o livro O que é a Vida?, escrito por Erwin Schrödinger. Em 1951, conheceu Francis Crick em um congresso na Itália. E essa parceria mudaria a história da biologia com a grande descoberta da dupla hélice. Watson e Crick usaram dados de difração de raio-x obtidos por Rosalind Franklin, especialmente a famosa foto 51, e Maurice Wilkin. Com esses dados, eles propuseram que o DNA é formado por duas fitas enroladas nos organismos eucarióticos, nas mitocôndrias e nos cloробastos, onde sua composição resumidamente de pentose e uma base nitrogenada de um ou mais grupos fosfólicos.